menos jovem. Gente, desculpa, entrou um negócio aqui no meu computador. E, assim, o evento hoje, partindo da semana cringe, ele veio num momento mais... É cringe, né? Mais que oportuno. Eu estou ali, na porta de ser idosa, de ter direito a estacionamento e andar de ônibus de graça, mas eu sou jovem, minha cabeça é jovem, a minha postura é jovem, e assim eu espero continuar. Então, eu saber que os mais jovens, verdadeiramente de idade, estão lutando por mim, é um conforto muito grande. E hoje teremos 2 palestrantes, a doutora Moniz e o doutor Vitor, que eu tenho certeza trarão para nós palavras e ensinamentos de escola. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Ana Carolina, muito obrigada, doutora Carla, por mais essa parceria, a nossa 4ª parceria. Que venham mais. Obrigada e boa noite. Uma boa noite a todos e todas. Eu sou a Ana Carolina Sena, sou secretária-geral aqui do IBDFAN do Distrito Federal. Estou representando hoje nosso presidente, doutor Leonardo Carvalho. Muito feliz com mais um evento nessa parceria. Queria agradecer primeiramente ao IBDFAN do Espírito Santo, doutora Patrícia, doutora Flávia, por essa parceria nesse tema tão importante que a gente precisa falar. Doutora Carla, doutora Moniz e doutor Vitor, que estamos ansiosos para ouvir as palavras de vocês. Queria avisar que a gente vai abrir a oportunidade de fazer o debate ao final das falas, fazer perguntas. Se quiserem já se inscrever no chat ou enviar as perguntas pelo chat, pode também. E agradecer a todos e todas pela presença. Vou passar a palavra agora para a doutora Carla, que é a nossa presidente aqui da Comissão do Idoso, e um excelente evento para todos nós. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. E nós estamos, né, nessa 4ª edição dessa brilhante parceria com o IBDFAN Espírito Santo com a temática dos direitos dos idosos. E agora em junho é celebrado o Junho Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência contra a pessoa, né, com a pessoa idosa. A violência, a pessoa idosa sendo a vítima dessa violência. E a gente abre essa noite com a participação da brilhante juíza Monize Marques, aqui do Tribunal de Justiça de Brasília. Ela é juíza coordenadora da Central Judicial do Idoso e do 2º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do DF, especialista em Direito Processual Civil e mestranda em Gerontologia, agraciada na primeira edição de Prêmio Direitos Humanos do Distrito Federal, entregue pelo governo do Distrito Federal em 2019. E, doutora Moniz, a palavra é sua. Boa tarde, meus amigos. Eu me sinto em casa aqui com os colegas do IBDFAN. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu faço questão de estar com esse grupo, que é um grupo que nos honra, né, enquanto profissionais que estão preocupados em uma atuação, em uma cooperação com a justiça, que não se resume à propositura de petições, mas numa perspectiva de humanização desse atendimento, na perspectiva de um acolhimento que esteja muito mais próximo do verdadeiro acesso à ordem jurídica justa do que a busca por uma sentença, né? A busca por uma resolução heterocompositiva que nem sempre consegue alcançar a verdadeira perspectiva das partes. Quero agradecer a doutora Carla pelo convite, é sempre uma honra para mim, doutora Carla. Eu tenho até um pouco de dificuldade de chamá-la de doutora Carla, porque para mim ela é minha amiga, mas aqui, obedecendo as formalidades do evento, quero agradecer, viu, Carlinha? Muito obrigada e pode contar sempre comigo, tá? Quero agradecer as demais colegas que também participaram da organização. A doutora Patrícia, já tive a oportunidade de estar com ela em outro evento.
doutora Flávia, obrigada, doutora Ana Carolina. Quero parabenizar o doutor Vitor pelo currículo extenso que acaba causando um pouco de ansiedade, né, em quem o antecede, mas eu espero que a gente possa ter uma abordagem complementar, né, cada um dentro desse olhar que a própria gerontologia traz, que é o olhar multifatorial, multidisciplinar, numa perspectiva assim de que tudo é soma, né? Eu queria falar aqui, em meio à maioria de advogados, tentar explicar por que eu fui buscar respostas na gerontologia. Quando eu assumi a Central Judicial do Idoso, eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um núcleo voltado a um acolhimento diferenciado no âmbito do Distrito Federal, em que a gente faz um acolhimento psicossocial. Então, todas as demandas que nos são trazidas de idosos em situação de risco, nós atuamos em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, num olhar mesmo de fomento de uma grande rede de cooperação. Então, quando eu assumi a Central Judicial, há quase 9 anos, eu, com aquele olhar de um magistrado prático, né, que tem uma grande demanda à sua frente, tentei buscar soluções jurídicas que pudessem trazer respostas rápidas, visando unicamente a celeridade dos atendimentos que nós estávamos acostumados a fazer. E logo que a gente começou a dar andamento nesses acolhimentos e parecia que a gente estava enxugando o gelo, que quanto mais a gente trabalhava, mais aparecia, né? Eu acabei sendo tomada por uma perspectiva diferente da nossa função jurisdicional, né? E foi aí que eu busquei, na gerontologia, respostas que a justiça não estava sendo capaz de promover. Né? Então, fui tentar identificar o que é o envelhecimento, o que é o ageísmo, quais são as circunstâncias que envolvem toda essa política ou ausência de política no que se refere aos cuidados com a pessoa idosa. E foi aí que a gente começou a perceber que, primeiro, nós não estamos envelhecendo sozinhos. Todo envelhecimento ele é coletivo. Então, quando a gente pensa que o país está envelhecendo, a gente não pode se preocupar em buscar respostas pessoais para esse tipo de envelhecimento, né? Para o meu tipo de envelhecimento, para o envelhecimento dos meus próximos. Eu tenho que buscar um espaço que seja acolhedor, que tenha mobilidade, eu tenho que buscar um espaço em que essa convivência ela seja intergeracional, eu não posso simplesmente criar ambientes em que vários idosos tenham momentos de descontração e depois outros ambientes em que adolescentes tenham esses mesmos momentos. Nós temos que promover um acolhimento em que as gerações possam conviver no mesmo lugar, em que as gerações possam trazer reflexões, ajudas e desafios mútuos. E então, quando a gente volta para a necessidade inicial, né, que é a necessidade que, como magistrada, eu tinha perante a Central Judicial do Idoso, e todos os desafios que estavam sendo apresentados, eu me convenci de que nós estamos ainda muito distantes de sermos compreendidos como um país, né, que está preocupado com esse envelhecimento, que no Brasil ele é diferente de praticamente todos os países do mundo. Nós envelhecemos em 15 anos, em termos de proporção demográfica, o que a França levou mais de 150 anos para envelhecer. Então, nós alcançamos o dobro da quantidade de idosos, proporcionalmente falando, num período tão rápido que o país não estava preparado para isso. Então, a gente tem maternidades sendo fechadas e alas de geriatria, alas de tratamentos de cuidados paliativos, também de hemodiálise sendo ampliadas nos hospitais. A gente acabou de se deparar com uma grande consequência do envelhecimento populacional, que é a reforma da Previdência. A gente tem um sistema de saúde que ainda não está preparado para as doenças que mais acometem o fim da vida. Nós também temos uma política
ineficiente de cuidados no que se refere a uma política pública, e aí, por causa disso, ainda hoje, os cuidados com relação às pessoas idosas estão adstritos aos ambientes familiares. Então, novamente, a família está assumindo o encargo sozinha de promover cuidado, atendimentos, estrutura, enfim. Então, realmente, a gente não pode mais se afastar dessa responsabilidade. É responsabilidade nossa, a gente tem que realmente pegar esse grande desafio pelas mãos e buscar como coletividade mesmo, como sociedade, uma nova perspectiva de cuidado com esse grupo tão grande, tão heterogêneo que a gente tem pela frente, né? Eu estou tentando aqui, mas Carlos, você tem que autorizar o meu compartilhamento aqui. Está dizendo aqui que eu não posso compartilhar, só porque é meu marido, né? Que eu acho que você tinha me autorizado, mas eu entrei pelo telefone dele. Carol, eu acho que a Carol vai autorizar. Carol. Sim, vou colocar como co-host. Tá bom. Se você quiser, eu também posso encaminhar aqui a palestra. É algo muito simples, eu não tenho perspectiva de dar aula para ninguém aqui, só tenho grandes amigos. Doutor Otávio aqui, um grande mestre. Que honra, doutor Otávio, tê-lo conosco. É o presidente da Abras DF. Como vai? Boa noite. Tudo bem? É nosso grande professor aqui de política de Alzheimer, política nacional de cuidados. Uma grande honra tê-lo aqui conosco, viu? Vamos Doutora lá. Marise, já te coloquei, vê se vai dar certo. Já vi aqui. Entrou? Vocês conseguem ver? Tá bom. Gente, essa é minha avó, essa é minha filha. Eu sempre gosto de começar com alguma... Caiu? Vocês estão vendo? Não, parou o compartilhamento. Parou o compartilhamento. Então, vamos voltar. O que houve? Pronto? Pronto. Sim, voltou. Voltou. Eu sempre gosto de começar com essa foto ou com alguma outra foto que a minha avó aparece, que a gente... porque a gente viveu momentos tão deliciosos juntos e eu devo muito... o que eu vivo hoje, a essa perspectiva de família em relação ao envelhecer e ao envelhecer rodeado, que não poderia ser diferente, é uma forma de prestigiar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu pretendo ensinar para os meus filhos e para os meus netos, e essa foto fala muito sobre isso, porque nós estávamos em uma mesa onde a gente não tem diferença de altura, nem diferença de idade, onde todos estão unidos no mesmo propósito, a gente só queria se relacionar. Então, é justamente nessa perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção para o que a gente vai conversar agora. Por quê? Porque em 2002, a Organização das Nações Unidas, ela fixou o dia 15 de junho como um Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Não é um dia para ser comemorado, por óbvio, mas é um dia para nos trazer como alerta o grande número de violências que estão sendo praticadas contra esse segmento populacional. E aí, doutora Flávia, a gente estava conversando aqui no comecinho, né? Eu sou quase idosa, mas na verdade eu sou jovem, mas como que é isso? Porque nem sempre a gente consegue se compreender nesse contexto de mudança etária, né? Eu, por exemplo, sou idosa há muitos anos, porque a minha cabeça é uma cabeça de gente que está preocupada com legado, com tantas outras coisas que parece que eu já sou avó, né? Mas, enfim, ainda não tenho idade para ser considerada idosa. Por que eu queria fazer esse corte? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição de quem é idoso é quem tem 60 anos ou mais. Isso é muito óbvio para nós, profissionais da área jurídica, mas isso causa um impacto muito grande para a coletividade, que ainda classifica a pessoa idosa como esse pictograma que a gente está vendo aqui. Uma pessoa encurvada, uma pessoa debilitada, uma pessoa que precisa de uma bengala. Me parece até um contrassenso você encontrar uma placa dessa no estacionamento e achar que uma pessoa nessa condição vai conseguir dirigir. Então, assim,
na verdade, o que nós precisamos fazer enquanto coletividade é mudar essa perspectiva de quem é o idoso. O idoso é esse ser ereto aqui que está caminhando. Ele pode ser alguém que precisa de cuidados? Sim, mas essa não é a classificação que é compatível com essa grande massa de pessoas que tem 60 anos ou mais e que está produzindo, está namorando, está passeando, está viajando, está consumindo, está movimentando a nação. E não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Quando a gente observa esse aumento demográfico, né, desse segmento no mundo todo, a gente vai perceber, há muito tempo o mundo está sendo movimentado por pessoas idosas. Mas a gente não bate no peito, não existe o orgulho do idoso. Não tem, assim como as outras, entre aspas, minorias, assim como os outros grupos que por algum momento foram ou são vulneráveis até hoje, as diversas comunidades, quilombolas, LGBT, mulheres, a gente não, que batem no peito mesmo e falam, sim, eu sou quilombola, eu sou negro, eu sou LGBT, nós não temos esse perfil com a pessoa idosa. Se existe um processo de negação do próprio segmento, como que a comunidade, a coletividade e o próprio poder público vão direcionar políticas públicas de maior atenção? Então, assim, eu sempre falo com a minha mãe, com o meu pai, eles são idosos jovens, segundo a nova nomenclatura, né, direcionada aos 60, que está ali na casa dos 60, 70, são idosos jovens, mas são idosos e não devem abrir mão dessa grande bênção que é a longevidade e dos benefícios que a longevidade trouxe. Eu falo para minha mãe, a pior idade hoje para mim é 59, porque não muda nada para 60 e ainda não tem benefício da lei nenhum, você não pode entrar meia entrada, você não tem preferência na fila, mas com 60 está tudo resolvido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso, como nós enxergamos essa população. Então, 60 anos ou mais. E essa população, 60 anos ou mais, apesar de ser um grupo enorme e muito heterogêneo, continua tendo os seus índices de violência aumentando no mundo todo. Especialmente em tempos de pandemia, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente poder ver, foi simplesmente assustador. Então, o que é essa violência contra a pessoa idosa? Não é só aquela violência tradicional que deixa marcas expostas, as agressões, mas qualquer ato único ou repetido, ou até uma omissão, que cause à pessoa idosa dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual existe expectativa de confiança. Essa perspectiva de violência da OMS, ela foi traduzida para o nosso Estatuto do Idoso, e aqui a gente tem uma característica ainda bem importante, que diz respeito ao local em que essa violência é praticada. Pode ser público, pode ser privado, mas em qualquer circunstância que haja morte, dano, sofrimento físico ou psicológico à pessoa idosa, sendo ato único ou repetido, essa circunstância merece uma atenção especial do Estado. E aí a gente tem aquelas várias classificações, né? Os abusos físico, psicológico, sexual, financeiro, o abandono, a negligência, a autonegligência. Eu não vou passar por aqui, só tenho expert aqui no assunto, mas eu acho importante a gente simplesmente pontuar essas diferenças para a gente perceber que, às vezes, a gente acha que o filho ou o neto é só um menino que não foi bem educado, que ele é um pouco grosseiro, ele não bate, ele também não pega dinheiro, mas ele trata com um pouco de grosseria. Ele pode estar, sim, cometendo um delito, um abuso psicológico. Quando ele fala que aquele idoso não tem capacidade de gerir a própria vida, ou quando ele sugere que a autonomia dessa pessoa precisa ser restrita ou diminuída porque ela não consegue cuidar de mais nada, nem consegue cuidar de si, isso é um abuso. Às vezes, a desestrutura familiar é tão grande que a gente não consegue identificar que certas formas de tratamento estão mais na figura do abuso enquanto violência do que na figura de desrespeito enquanto relação parental. Então, é importante pontuar para dizer, olha, deixar intencionalmente
de dar a medicação, de promover a alimentação que a pessoa idosa necessita, isso não é só desatenção ou algum tipo de outras prioridades na vida da pessoa, do cuidador. Isso pode ser enquadrado como negligência e é um tipo específico que consta aqui no Estatuto do Idoso que deve ser combatido. Bom, gente, olha só o que é assustador e por que eu volto para aquela foto inicial. Tanto 2020 quanto 2021, os dados indicam que é a casa da vítima, onde ela mora com o suspeito, em que são praticados os maiores índices de violência no Brasil. Esses dados foram extraídos do banco do Disque 100. O Disque 100 é uma ferramenta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Aqui no âmbito do Distrito Federal, todas as denúncias que são feitas pelo Disque 100 são direcionadas para a Central Judicial do Idoso, para que a gente evitasse aqueles múltiplos direcionamentos e retrabalho de diversas instituições. Então, nós concentramos as denúncias que vêm do Disque 100 no Distrito Federal e daqui a gente faz esse tratamento das informações e distribui. Essas informações aqui, elas dizem respeito a todo o Brasil, tanto em 2020 quanto em 2021. E o que chama a atenção? É que os crimes são cometidos em casa, seja no local onde a vítima reside com o próprio suspeito, ou seja no local da própria casa da vítima. Mas, em qualquer dessas circunstâncias... Oi, perdão. Vocês estão me ouvindo? Parece que falhou aqui. Então, em qualquer dessas circunstâncias, o vínculo que existe entre vítima e suspeito é um vínculo de afinidade. É um vínculo de confiança, como está lá naquela previsão que a OMS fez dos crimes, né, ato único ou repetido, ou até omissão praticado contra a pessoa idosa. E, o que chama a atenção além dessa situação? É que nessa situação, em que o Estado não tem uma porta aberta, em que nem sempre ele é bem-vindo, como nós iremos promover políticas de alcance dessas vítimas? Como que nós vamos alcançar essas vítimas? Em 2019, das inúmeras denúncias que nós recebemos, e nessa época ainda era presencial, nós confirmamos um dado, que é um dado nacional, como a gente acabou de ver, que aqui no Distrito Federal, quase 60% das denúncias que são praticadas, são reveladas, dizem respeito a crimes cometidos por filhos e filhas. Então, quase 60% filhos e filhas. E aí, quais são os principais motivos que levam essas famílias a entrarem em conflito? Esses são dados de famílias que foram mediadas, se submeteram a processo de mediação aqui na Central. Cuidados com a pessoa idosa, conflito familiar, questão financeira, regulamentação de visitas, conflitos entre vizinhos e revisão de acordo. Bom, os 3 primeiros, que simplesmente consolidam quase todas as denúncias que a gente recebe, cuidados com idosos, conflitos familiares e questões financeiras que estão normalmente relacionadas ao cuidado familiar. Não tem jeito, gente. Tá tudo na família. Então, se a gente quiser ter uma política efetiva, a gente vai ter que mirar na família. E aí, qual que é o nosso desafio? Como magistrado, eu posso compartilhar com vocês o seguinte. Eu passei aqui, eu vou voltar para essas informações aqui. Eu vou compartilhar com vocês o seguinte. A maior parte das vítimas são mulheres. Ela congrega uma dupla condição de vulnerabilidade e a gente tem um número maior de mulheres em relação ao envelhecimento no mundo como um todo, no Brasil também, é o fenômeno da feminização da velhice. Então, enquanto idosa, e na maioria das vezes sendo vítima de uma ação do seu filho homem, nós temos 2 diplomas legais que permitem que essa idosa seja protegida. A gente tem a Lei Maria da Penha e a gente tem o Estatuto do Idoso, com essas combinações iniciais. Só que a Maria da Penha, na sua formação inicial, na sua formação principal, na verdade, visando a proteção em casos de violência praticada por companheiros, conviventes, nessa circunstância,
ela tem um cerne que diz respeito ao empoderamento dessa mulher, para que ela possa romper esse relacionamento abusivo, esse vínculo que é um vínculo destrutivo, e buscar carreira solo, né? Então, quando a gente vai na vara de violência doméstica tradicional, essa é, na maioria das vezes, as abordagens que são feitas para violências praticadas contra mulheres por seus respectivos companheiros. Quando a gente identifica que essa violação é praticada por um filho em desfavor da sua genitora, o vínculo de parentalidade não consegue ser quebrado. A gente quebra o vínculo de conjugalidade. Mesmo havendo filhos, a gente consegue reposicionar essa mulher, ou pelo menos promover, né, ferramentas legais para que essa mulher seja reposicionada, e ela consegue romper um relacionamento abusivo. Pais e filhos não conseguem. Então, a mulher, antes de denunciar, ela vive um conflito interno tão grande, tão evidente, que a maior parte nem consegue passar esse muro da casa. Então, a violência permanece intramuros, às vezes, por uma opção da própria vítima. Porque quem vai conduzir esse agressor à delegacia? A sua mãe. Ela se sente culpada, e ela sabe que se ela for presa, como eu já escutei por diversas vezes, se o agressor for preso, ela vai ficar responsável pelo cuidado dos netos, ela vai ter que pagar o advogado do filho, e é ela que vai visitá-lo na prisão. Então, se a gente não tiver um olhar diferenciado para a violência em relação à pessoa idosa, nós não vamos conseguir diminuir esses números. Olha só, iniciou a pandemia, a gente teve agora em 2021, no primeiro semestre, mais do que todo o ano de denúncias de 2017 e de 2018. Então, é muito evidente que o contexto familiar, que a convivência familiar é um ambiente propício para desencadear ações e omissões violentas em relação a esse segmento populacional. Então, isso aqui foi o que a gente percebeu em janeiro, né? Só agora no começo do ano, em 2021, a gente já teve o equivalente a 72% dos casos registrados em relação ao ano passado, aqui na Central. Também aqui no Distrito Federal, e isso é um dado que acaba se repetindo praticamente no Brasil todo, a violência psicológica vem em primeiro lugar, porque é uma violência que abre portas para outras violências, né? O idoso vai sendo massacrado com a sua incapacidade de se autogerir, ele começa a realmente aceitar esse mito, né? Esse sofisma de que ele não consegue cuidar dos seus bens, de que ele não faz uma boa gestão, de que é importante que o filho tenha o cartão do banco, de que a filha receba uma procuração para gerir a vida do idoso, e assim, através da violência psicológica, em que a pessoa idosa aceita esse lugar de vulnerabilidade e de incapacidade, ela abre portas para que outras violências sejam cometidas. E aí a gente tem, então, esse eterno dilema: como o envelhecimento ativo, né, um marco político da Organização Mundial da Saúde, que praticamente foi consolidado na década passada, que percebe o envelhecimento com 4 pilares específicos: de saúde, que não significa ausência de doença, mas uma capacidade de viver, né, dentro das suas limitações; a participação, que tem a ver com a capacidade de opinar, de se manifestar; a segurança, um ambiente propício para que ele consiga se desenvolver e consiga se proteger; e a aprendizagem ao longo da vida, que indica claramente que não existe um declínio da capacidade cognitiva da pessoa idosa. Então, eu tenho esse pilar do envelhecimento em confronto com a solidariedade e a afetividade da pessoa idosa em relação ao seu contexto familiar. Era para a gente trabalhar juntos, né? Solidariedade, afetividade com saúde, participação, segurança e aprendizagem. Mas o que aconteceu? Com o objetivo de tentar ter cuidado, a gente exclui a participação da pessoa idosa, né? Não, papai, não fala nada não, deixa que eu resolvo. Eu levo o idoso ao médico, o médico nem olha para o idoso, olha para o acompanhante. E aí, o que ele está sentindo? Há quanto tempo ele está sentindo isso? Então, também não tem participação, e a família acha que está cuidando, né? E aí acontece de um idoso ficar viúvo ou idosa,
ele quer se envolver afetivamente com outra pessoa, família. Não, papai, a gente está te protegendo, você não vai mais casar, você não vai mais se relacionar. Não, você não pode fazer isso. Então, nós precisamos, enquanto pesquisadores, enquanto pensadores, identificar qual é esse meio termo entre envelhecer e respeitar o envelhecimento e conviver em família, né? Porque as gerações vão passando, mas a capacidade de decidir por si deve permanecer preservada, né? Na medida que a pessoa vai envelhecendo, algumas famílias acabam retirando dela toda a capacidade de dizer o que quer, o que gosta, o que sente, né? Como se isso fosse uma forma de proteger, mas na verdade isso não é uma forma de proteger, né? Isso é uma forma de violar, e é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente se observar aqui, como o Sêneca disse, que nós somos uma família enorme, né? Então, quando naquele ambiente pequenininho de família mais próxima, pai, mãe, filhos, netos, avós, existe violência, todos nós estamos cometendo violência, seja por ação ou seja por omissão. Sêneca era contemporâneo de Jesus, ele enxergava assim, né? Nós devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. É nessa perspectiva que eu entendo que nós podemos romper esse ciclo de violência, que é um ciclo cultural, de negação, de invisibilidade, de preconceito, que acaba gerando tantos outros estigmas e limitações impostos a esse segmento populacional. Então, quando o idoso, que é um superatleta, um personal trainer, envelhece, ele não perdeu a capacidade de ser personal trainer. Mas é difícil você chegar num ambiente de academia e você ver um personal de 60, de 70. Às vezes ele está até bem mais capacitado, mas o estereótipo dele não é mais compatível com o que se espera daquele profissional. Por quê? Eu acho que isso é um preconceito nosso enquanto coletividade, né? Por que a gente ainda pergunta se você ainda namora? Ou se você ainda trabalha. Nossa, você ainda trabalha? Por que não deveria? Né? Se eu estou em condições, por que eu ainda? Então, só quando a gente conseguir romper com essa perspectiva que a gente vai conseguir se reconhecer como família e assumir a nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. E aí sim a gente vai ter condições de pensar num ambiente intergeracional, a gente vai ter condições de identificar que essa política de cuidados ela não deve ser atribuída exclusivamente aos familiares, mas também à comunidade, mas também ao Estado. Cadê as instituições de longa permanência pública? Onde estão os centros-dia, os locais de acolhimento, a Política Nacional de Cuidados, a Política Nacional foi promulgada em 1994. E aí, onde que está, assim, o que está previsto lá em termos de equipamento público, né? Então, é isso. Esse é um apelo mesmo para que nesse momento estipulado, para que mundialmente a gente faça as nossas reflexões sobre as nossas responsabilidades, a gente realmente identifique, nós somos pessoas que podem mudar o nosso círculo menor, a gente pode realmente influenciar quem está perto da gente. Se eu não sou idosa, eu pretendo ficar, né? E se eu não ficar, eu conheço quem já ficou. Então, isso é sim responsabilidade nossa, de todos nós, do mais novo ao mais velho, para que a gente possa realmente participar, né? Ser cooperativo com esse processo de mudança, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai nos permitir ter essa visão do mundo, de que nós somos família e que devemos cuidar todos uns dos outros, né? Então, eu coloco aqui o e-mail da Central Judicial do Idoso. Nós estamos à disposição, espero que vocês não precisem, porque a gente atende só idoso que está em risco, mas caso vocês tenham conhecimento de alguém que verdadeiramente esteja precisando, né, do nosso acolhimento, vai ser um prazer ajudar. Muito, muito, muito obrigada. Deixa eu... Carlinha, obrigada, Carlinha.
Nossa, a gente aqui agradece. Você sempre abrilhantando o nosso debate, com a sua participação, com a sua vivência junto à Central do Idoso. Então, assim, a gente que está lisonjeado com a sua presença. Muito obrigada mesmo, de coração. Parabéns, doutora Monize, fantástica a sua palestra. Realmente, toda vez que eu te escuto falando, eu fico encantada. Fiz uma série de anotações aqui, aí depois na hora da mediação, enfim, a gente acaba mencionando. Parabéns mesmo, muito obrigada também por ter aceito o convite, de estar participando aqui desse evento que a gente faz. Eu vou também aqui saudar o desembargador, doutor Jones Figueiredo Alves, que ele já participou, inclusive, do nosso segundo encontro conjunto. Ele fez uma palestra para a gente, ele é sempre muito bem-vindo, uma honra nossa gigantesca, né? De fato, ele está aqui. Espero contar com a participação do senhor, doutor Jones, depois, na hora da mediação e tudo. E eu vou apresentar o doutor Vitor Almeida, também, que, na verdade, já até falei com o Vitor, eu já o conhecia de textos, de artigos, de livros que ele já, enfim, né, já acabou escrevendo e tudo, mas eu não conhecia, e agora, há pouco tempo atrás, eu acabei conhecendo ele, tive o prazer de escutá-lo numa palestra, né, para a OAPAC, até a Bruna Vidal aqui também, um beijo para ela. E aí agora a gente teve o prazer, na verdade eu tive o prazer de poder convidá-lo de uma forma mais tranquila e tudo, e eu tenho certeza que o Dr. Vitor Almeida vai trazer muito conteúdo para a gente, como tudo que ele escreve, como tudo que ele fala, da mesma forma aqui que a doutora Monize. Vou apresentar o Dr. Vitor, que ele realmente tem um currículo invejável, ele é mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ, ele agora é pós-doutorando na UERJ também, Direito Civil, e além disso ele é professor também de Direito Civil lá na UFRJ. Então, vou passar a palavra para você, doutor Vitor, fique à vontade, se quiser apresentar, a gente coloca aqui você como co-host. A palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Na verdade, é um imenso prazer, uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Na verdade, eu vou hoje tratar isso como um diálogo, né, um encontro, porque eu estou ao lado de pares, né, ou seja, pessoas que também têm bastante a contribuir. Então, eu vou tecer aqui alguns breves comentários, vou tratar sobre algumas questões que eu particularmente acho que são importantes colocar em pauta quando a gente está tratando de um mês que, em especial, né, chama atenção pelo combate, né, à violência contra a pessoa idosa, mas, sem sombra de dúvida, a minha exposição vai ser melhor, né, trabalhada a partir do diálogo com vocês, a partir dessa troca, que eu acho que é sempre muito importante. Eu já começo, na verdade, dizendo que o desafio é meu de falar depois da doutora Monize, né? Então, é o contrário, né? Foi um prazer ouvi-la, foi bastante didática, clara, um prazer conhecê-la e conhecer principalmente seu trabalho, doutora Monize, que me chamou bastante atenção e para quem de fato trabalha na academia, é sempre bom ver que há, né, bons ventos e bons trabalhos sendo realizados na prática, que é exatamente onde se começa a rede de proteção e de acolhimento às pessoas idosas. Então, fiquei encantado pelo trabalho que você realiza e o desafio agora é meu, de falar depois de você, na verdade. Também, desde já, agradeço a gentileza do convite, a lembrança, tanto da doutora Carla, da doutora Ana Carolina, mas em especial da doutora Patrícia. Tem sido um prazer conhecê-la, né? Infelizmente, a gente não teve essa troca antes nas redes sociais, mas eu já solucionei esse caso e graças à Bruna, que eu também aqui faço um registro especial. Então, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que já está sendo e vai ser uma noite ainda mais produtiva. E também devo mencionar aqui um registro ao Dr. Jones Figueiredo, né, que já me influenciou em tantas obras, tantos textos que eu leio desde a minha graduação. Então, também fica aqui o meu registro especial, né? É um prazer contar também com a sua presença, tá? A minha fala hoje, em especial, ela vai tratar de 2 pontos, né, a respeito da violência. Eu acho que vai ser até uma fala muito complementar à fala da doutora Monize, exatamente porque após ela apresentar determinados dados e tratar, sobretudo, sobre algumas espécies de violência, eu vou me ater, né, a especialmente 2 formas de violência, tanto no aspecto intrafamiliar, a partir de uma ótica do cuidado,
no qual é possível observar tanto processos de alienação da pessoa idosa, afastamento, né, da convivência com outras pessoas da sua família, inclusive outros amigos, tanto uma convivência familiar quanto comunitária, né? Também falar um pouco a respeito do abandono das pessoas idosas, aí numa ótica um pouco da possibilidade de reparação civil em virtude, né, do abandono afetivo dessas pessoas, mas também quero tratar hoje a respeito da violência em relação à infantilização e à discriminação em ambientes ligados à área da saúde, sobretudo em virtude do desrespeito ao consentimento livre e informado, que, em regra, pessoas idosas sofrem cotidianamente numa discriminação silenciosa, numa invisibilização dos seus desejos, das suas preferências e das suas vontades em relação a tratamentos, intervenções médico-cirúrgicas, né, ligados à soberania do seu próprio corpo, né, e quais são os instrumentos de combate possíveis e, portanto, de promoção da autonomia da pessoa idosa. Então, quero tratar basicamente sobre esses dois aspectos com vocês e complementando, obviamente, um pouco o que a doutora Moniz já disse. Eu costumo dizer que a epidemia, né, a pandemia da Covid-19, na verdade, descortinou uma série de outras epidemias, né? E uma delas é exatamente a violência contra a pessoa idosa, né? Isso ficou muito claro para a gente, na verdade, em junho ou julho do ano passado, quando os primeiros dados foram divulgados através da plataforma né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, o Disque 100, porque logo meses após a epidemia nós já tínhamos dados alarmantes, ou seja, praticamente um aumento de 60% no Brasil de denúncias de violência, de maus tratos contra as pessoas idosas. Esses dados continuaram a aumentar, como a própria doutora Moniz já mostrou, então não é minha intenção aqui, né, tratar especificamente desses dados, mas é importante determinar que a gente não está falando de um aumento dos casos de violência, a gente está falando de um aumento do número de denúncias, ou seja, o que revela para a gente que é somente a ponta do iceberg, porque essa questão ela é muito mais profunda e revela um país que é marcado por uma violência intrafamiliar contra sujeitos vulneráveis, que, de fato, até é incompatível com todo um discurso do direito das famílias, né, em prol da ótica do cuidado, em prol da socioafetividade, em prol da promoção, né, da personalidade de cada um desses integrantes. Então, há um descompasso muito grande entre o discurso hoje fomentado pelo direito das famílias e, de fato, a vivência, as experiências de opressão, de estigma e de inferioridade que boa parte dos sujeitos vulneráveis sofrem dentro dos seus próprios lares, né? Os dados que a própria doutora Moniz revelou demonstram que essas pessoas não somente são vítimas, na maior parte dos casos, por parentes e parentes próximos, diga-se de passagem, mas dentro dos seus próprios lares, ou seja, dentro dos seus próprios domicílios, o que denota que a violência intrafamiliar no Brasil, sem sombra de dúvida, é mais do que alarmante, né? Ela é gravíssima e precisa de forma de combate nos mais diversos, a partir das mais diversas vertentes e perspectivas, não somente numa ótica de combate, de repressão do próprio Estado, né? E até mesmo entrando dentro da tutela penal, nessas situações, mas também é preciso demarcar bem o território, aí numa ótica mais do direito privado, porque isso ajuda no fomento a uma nova cultura de promoção da autonomia dessa pessoa e, logicamente, de combate mais incisivo e enérgico às mais diferentes formas de violência, que, logicamente, não se resumem somente à violência física, à negligência e ao abandono, mas também formas mais sutis, também formas mais silenciosas e cotidianas que revelam para a gente, de fato, como que o ageísmo, né, é algo que precisa ser combatido aqui no Brasil. Isso, inclusive, levou, mais ou menos no meio do ano passado, em torno de junho ou julho, o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a lançar uma cartilha sobre as mais diferentes formas de violência que a pessoa idosa sofre, né, cotidianamente. E cabe aqui, né, na verdade, pontuar que 3 delas me chamam a atenção, né, para além das formas mais graves ou mais cristalinas de violência que nós já convivemos e já sabemos que são
né, aqui no Brasil, estampadas corriqueiramente, né, nos jornais, enfim, nos mais diversos veículos de comunicação, que é a violência psicológica, que costuma ser de fato bastante sutil, né, mas que causa, né, efeitos, né, reverbera de maneira muito incisiva na própria autoestima da pessoa idosa, levando a uma série de transtornos mentais, a depressão, ou seja, afetando a saúde mental dessas pessoas. A violência patrimonial, que levou inclusive o CNJ a editar uma recomendação, porque nós também tivemos um aumento muito vertiginoso, e aí falo das denúncias, né, porque isso continua existindo e nós sequer temos dimensão da capilaridade desses dados, mas também tivemos um aumento vertiginoso de denúncias de violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa, algo que, na verdade, a gente sempre soube, só que agora a gente, de fato, talvez, finalmente, as autoridades públicas elas tenham aí, né, chegado a um consenso que é necessário ter ferramentas de combate, né, porque não basta proteger mitigando ou subtraindo a autonomia e estabelecendo um regime obrigatório de bens a partir dos 70 anos. É necessário a gente proteger a pessoa enaltecendo a sua autonomia. Então, os instrumentos tradicionais de pretensa proteção dessa pessoa idosa, na verdade, têm sido falhos, né? A gente limita a autonomia e, ao final e ao cabo, a gente não protege. E também a violência sexual. Por incrível que pareça, também as pessoas idosas no Brasil têm níveis alarmantes de violência sexual contra essas pessoas. Também é uma epidemia e eu vou somente reiterar algo que a própria doutora Monize já falou, mas especificamente nesse caso, né, aplicando a essa situação. Como as pessoas idosas elas são dependentes, precisam de um auxílio, de um suporte em inúmeras situações, em termos gerais, precisa de apoio, às vezes dos familiares ou de pessoas mais próximas, né, como cuidadores, né, e outras pessoas que estão normalmente ligadas ao seu convívio, as denúncias elas são mínimas ou quase inexistentes, porque elas têm medo de, na verdade, perder as pessoas que cuidam delas. Elas têm medo de não serem acreditadas, né, quando elas procuram serviços, né, para realizar essa denúncia nas mais diferentes esferas. A doutora Moniz falou agora do exemplo da Central, mas aí a gente também poderia colocar outras instituições, como delegacias de polícias, entre outros órgãos possíveis, mas há um círculo vicioso aqui, no qual as denúncias não são feitas exatamente em virtude do vínculo afetivo e do vínculo de dependência, né, em relação ao cuidado e, às vezes, financeiro patrimonial que essas pessoas acabam tendo com seus cuidadores ou parentes mais próximos. O que revela que não é uma situação fácil, ou seja, quando a gente está falando de violência contra a pessoa idosa, a gente fala de um conjunto bastante complexo, né, de fatores interligados que, na verdade, somados, geram uma vulnerabilidade intrínseca e peculiar a essa fase da vida, seja por questões relacionadas a condições de saúde, seja por questões relacionadas a questões financeiras, seja questões relacionadas ao próprio acesso e participação nas mais diferentes instâncias sociais. Eu acho que o pano de fundo, né, que a gente está tratando aqui é um ponto bastante importante e fundamental, que vai amalgamar todas essas nossas discussões e que, obviamente, vai levar também a um combate mais incisivo e mais enérgico às formas de violência contra as pessoas com deficiência, que é tentar superar uma imagem que foi construída ao longo do século XIX, né, uma imagem relacionada à velhice, que é exatamente da velhice como uma etapa da vida marcada pela decadência física e pela ausência de papéis sociais desempenhados por esse grupo, que, portanto, desde então se torna marginalizado, inferiorizado, estigmatizado. Ou seja, o que se procura, principalmente a partir do quarto, né, do terceiro para o quarto quartel do século passado, é buscar uma vida com independência, uma vida com autonomia, uma vida que possibilite a participação nas mais diferentes instâncias, desde a participação política, social, cultural, nos mais diferentes equipamentos possíveis, mas que também se tenha o apoio adequado e o acesso aos serviços de saúde, sejam acesso aos serviços públicos ou privados de saúde. Ou seja, quando a gente está falando da população idosa, é necessário garantir autonomia e dependência, mas também, por outro lado, é necessário garantir segurança, participação e, sobretudo, acesso aos direitos fundamentais. E aqui, o direito fundamental à saúde, logicamente, que sobressai em virtude de ser uma fase da vida em que há uma fragilidade natural do corpo, que é um processo de senescência que atinge
essas pessoas. Isso tudo somado, na verdade, levou ao longo do século passado a gente construir uma ideia que, na verdade, trata-se muito mais de uma questão cultural do que jurídica, de incapacidade dessas pessoas, ou seja, o forte processo de infantilização das pessoas idosas gera quase que como se fosse uma ideia social, né, um simbolismo social de que essas pessoas são incapazes, quando na verdade não são definitivamente, né? A velhice é somente mais uma etapa da vida. A velhice é somente mais uma fase da vida em que é possível reconstruir sua biografia, em que é possível desempenhar novos papéis, em que é possível reiniciar novas trajetórias, em que é possível você se empoderar para ter novas narrativas. Ou seja, não é um período da vida decadente, não é um período da vida terminal, não é uma tragédia ficar velho. Na verdade, é um dádiva, ou seja, chegar a essa etapa da vida é algo que todos nós queremos, principalmente a partir do momento em que a longevidade se tornou possível por uma série de questões relacionadas à biotecnologia, à biomedicina e à própria medicina. Ou seja, na medida em que nós temos uma qualidade de vida melhor, na medida em que nós temos um maior acesso aos serviços de saúde, logicamente que a longevidade ela se torna possível. E não é somente viver mais, é viver mais com qualidade. Não é no sentido de sacralidade da vida. Não é somente viver mais porque a vida é sagrada, é viver mais porque se tem qualidade e se pode se usufruir plenamente, né, de todos os aspectos relacionados à vida, ainda que com determinadas limitações, ainda que com determinadas restrições, mas não uma vida vegetativa, não uma vida terminal, mas uma vida com qualidade, né? É importante ressaltar isso. A Simone de Beauvoir, já na década de 70, quando ela publica um livro famoso chamado A Velhice, ela tenta exatamente transpor, ela tenta exatamente superar o que ela chamou de conspiração do silêncio. Ou seja, naquele período, tratar de pessoa idosa era uma questão invisibilizada. Que é o que a gente fala hoje, né, com maior vigor, né? É preciso representatividade, é preciso visibilidade, mas essa conspiração do silêncio, apesar de a gente ter rompido em diversas instâncias, ela ainda permanece em certa medida, né? É um tema ainda escanteado, né? Na maior parte das instituições universitárias, por exemplo, né, o Estatuto do Idoso é visto como uma fonte normativa episodicamente utilizada, né? Raramente é uma disciplina, né, mesmo que eletiva, né, ou mesmo, né, obrigatória, então, muito menos. Até mesmo nos concursos públicos também é necessário mencionar que nem sempre é cobrado com a mesma importância que se tem a disciplina hoje em dia, né? E é um tema que, de fato, às vezes é até pouco tratado ou abordado. E eu falo isso com alguma, né? Não com muito, mas com alguma propriedade, porque boa parte dos textos que eu fui produzindo ao longo do tempo, ou dos livros coordenados, exatamente porque meus alunos que queriam tratar do tema não tinham acesso fácil a material sobre essa temática, né? E era um ponto sempre muito importante, e eu faço um link com a fala da doutora Moniz, que começou mostrando a foto da sua avó, e aqui eu já lamento fortemente por não ter feito o mesmo, mas que é um tema que chegou até mim exatamente por uma frase que sempre ficou muito marcada na minha cabeça e permanece até hoje. Ela sempre falava com os netos, né, e fala hoje com os bisnetos, com a bisneta que ela tem, que a pior coisa do mundo é ser velho ou criança, porque em nenhum dos dois casos você tem vontade, ou seja, em nenhum dos casos respeito a sua vontade. E ela falava isso sempre, né? Ela é uma pessoa muito idosa, não vou nem falar pessoa idosa, mas ela é uma pessoa muito ativa até hoje, que de fato desempenha diversos papéis sociais, que ainda tem uma rotina bastante intensa, né, dentro, logicamente, do contexto que lhe é peculiar, mas que ela sempre, né, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente, ela sempre deixou muito claro que as vontades, as escolhas eram dela e deveria ser respeitada a todo custo, porque ela falava, velha e criança não tem vontade respeitada, mas no meu caso eu vou tentar superar essa ideia. Então, é um pouco isso que a gente está tratando, né? A gente está tratando de uma superação da conspiração do silêncio. A gente está tratando de uma maior qualidade de vida dessas pessoas. A gente não fala somente no direito ao envelhecimento, mas um direito personalíssimo ao envelhecimento ativo, um envelhecimento com qualidade, com todos os direitos, né, fundamentais assegurados e garantidos. E aí, dentro dessa linha, né, me cabe falar, ou pelo menos explicitar aqui, dois dispositivos constitucionais que vão fundamentar bastante os dois eixos que desde o início eu falei que eu gostaria de trabalhar com vocês, né?
E aí, respeitando um pouco o tempo, Patrícia, se eu falar demais, você já viu na última oportunidade, você pode me controlar, por favor, tá? Eu estou controlando aqui também, mas nem sempre eu sou muito bom em controle de tempo, né? Mas 2 dispositivos constitucionais que chamam a atenção, porque são dispositivos constitucionais que só mais recentemente o alcance, a profundidade e o colorido deles vem sendo reconhecido e trabalhado. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o artigo 230, o núcleo irradiador dos direitos fundamentais de proteção à pessoa idosa. Embora ele não tenha sido redigido com o mesmo, vamos dizer assim, ímpeto, com a mesma energia, né, do 227, que trata de crianças e adolescentes, não utilizando de algumas nomenclaturas que a doutrina, durante muito tempo, entendeu, né, que não teriam, portanto, a mesma intensidade. Fato é que doutrina mais recente é que, né, vou me apoiar no texto da professora Heloísa Helena Barbosa, que trata do princípio do melhor interesse da criança, da pessoa idosa, no qual ela diz claramente, né, que numa leitura sistêmica, numa leitura holística da Constituição, em que pese do ponto de vista histórico não tenha se dado redacionalmente o mesmo peso para o artigo 230 que se deu ao artigo 227, sem sombra de dúvida, a cláusula geral de dignidade da pessoa humana, né, o próprio artigo 3º que fala, né, da não discriminação em virtude da idade, aqui também tem uma nova dimensão, um novo alcance do artigo 230. Ou seja, o princípio do melhor interesse da pessoa idosa é um princípio constitucional, ainda que não seja expresso, é implícito, de mesma envergadura com os demais sujeitos vulneráveis. Não há que se falar aqui em escalas de vulnerabilidades, há que se compreender que as vulnerabilidades são específicas e que, portanto, demandam políticas públicas e uma atuação por parte do direito de maneira a atender às peculiaridades que cada vulnerabilidade requer, que cada vulnerabilidade nos desafia. Então, não há que se falar em escala, não há que se falar, né, naquela proposição que é bastante comum, né, em que há prioridades dentro das vulnerabilidades. Não, há prioridades dentro das características íncitas, intrínsecas a cada vulnerabilidade, né? Não há mais que se falar naquela frase antiga, o Brasil é um país de amanhã, logo temos que proteger crianças e adolescentes, porque isso também já foi superado, né? A nossa pirâmide etária vem sendo fortemente modificada. O Brasil já é um país de hoje, né? O Brasil de hoje é um país que necessariamente tem aí um conjunto de pessoas idosas, né? Nós temos um contingente populacional bastante significativo, o que demanda por parte dos gestores, o que demanda por parte das autoridades públicas, o que demanda por parte dos intérpretes do direito, o que demanda por parte dos operadores do direito, uma atenção voltada a esse tal contexto em que as pessoas idosas se fazem presente. E aí é uma questão cultural, porque normalmente eu sempre invoco um termo de um autor chamado Michel Perlin, que ele fala de sanisme. Sanisme seria, mesmo diante da existência de normas legais, mesmo diante de um conjunto, de um arcabouço legal, a completa indiferença a determinados temas, por parte até mesmo dos operadores de direito, ou das autoridades públicas competentes, não pela falta de vontade em cumprir aquelas leis, mas porque aquela indiferença cultural acaba levando a não enxergar aqueles temas como temas prioritários, ou seja, como temas que de fato merecem atenção e que merecem enfrentamento. Temas ligados a pessoas idosas, temas ligados a pessoas com deficiência, durante algum tempo, né, temas ligados à própria vulnerabilidade de gênero, que chamavam atenção, né, por parte de uma parcela da doutrina, porque como o Brasil, um país com números alarmantes de feminicídio, um país de forte violência, né, doméstica, a gente só foi ter a lei agora, já nos anos 2000, nos últimos 20 anos, que a gente... Ou seja, é uma indiferença, essa indiferença cultural, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, na verdade, acaba sendo, né, de alguma maneira marginalizado, né? E aí nas mais diferentes instâncias que aprofunda, na verdade, as desigualdades, gera um sistema de opressão ainda mais intenso. E o 230, portanto, é um dispositivo que, alinhado a outros princípios constitucionais, né, na minha opinião, o princípio da dignidade da pessoa humana, da própria solidariedade social, em âmbito familiar, da solidariedade familiar, do princípio da não discriminação,
promovem um alcance diferenciado do artigo 230 e, portanto, o melhor interesse da pessoa idosa deve ser levado em consideração na leitura de todo o ordenamento, inclusive não só da política nacional de atenção à pessoa idosa, mas também falava idoso, né? Eu vou falar pessoa idosa, gente, porque eu tento me corrigir, mas nem estatuto do idoso mais eu consigo chamar, tá? É uma questão de militância mesmo. Eu sei que eu estou errado do ponto de vista formal, mas do ponto de vista substancial eu acho que eu estou certo. Então, por enquanto, nas minhas falas públicas eu estou me mantendo. Então, até o estatuto da pessoa idosa, que não foi alterada ainda a sua ementa para ter essa nova nomenclatura, eu estou me permitindo, eu estou pedindo, né, a vênia necessária para já chamar assim, sabendo que eu estou errado do ponto de vista formal, tá? Mas nem o Estatuto da Pessoa Idosa, na verdade, eles estão completamente, né, dentro do espírito e da lógica, que foi promovida por força de uma forte movimentação dos organismos internacionais, especialmente a ONU e a OMS, que nós tivemos a partir da década de 70. Né? Em especial aqui, cabe falar, né, do Plano de Madrid, né, de 2002, que nós tivemos pouquíssimo tempo para absorver, na verdade, e aplicar na reformulação do que depois foi promulgado e se tornou o Estatuto do Idoso. Então, vejam que muitas das contribuições no plano internacional ainda não estão devidamente sedimentadas no plano infraconstitucional do direito brasileiro, né? A gente precisa ainda, né, do ponto de vista até mesmo legal, ter avanços significativos dentro dessa lógica. E aí já faço menção também à própria Convenção Interamericana de Proteção às Pessoas Idosas, que o Brasil ainda sequer passou por um processo de internalização e que seria necessário, inclusive, ser internalizada com status de emenda constitucional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. É a convenção, sem sombra de dúvida, mais importante que nós temos hoje, né, relativa à proteção da pessoa idosa, que tem em sua formulação a participação de setores importantes do movimento civil em prol da defesa desse grupo populacional e que tem uma redação que transcende e que é emancipatória e que é protetiva, alguns anos-luz, vamos assim dizer, da própria legislação que a gente está ainda lidando aqui no plano interno. E não é uma crítica ao plano interno, tá? É somente uma questão de atualização, uma questão de reforma, né? Até porque tanto a Política Nacional quanto o Estatuto do Idoso, em algum momento, e até hoje em vários dispositivos, eles são vanguardistas, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem que tratar, sem sombra de dúvida, da síndrome da efetividade, né? Para utilizar um termo já largamente utilizado pela doutrina, né? Até em decisões do STF. A gente precisa reformar a legislação, mas a gente ainda precisa efetivar os direitos básicos que nas nossas legislações passadas a gente sequer conseguiu ainda, de fato, efetivar. Mas, tratando do segundo dispositivo constitucional, para além do artigo 230, e aí quando a gente está falando da ambiência da família, da importância da família na proteção do idoso, o artigo 229 também tem um alcance que revela que a vulnerabilidade geracional é marcante, ou seja, tanto pais, adultos, né, devem cuidar dos seus filhos menores, quanto os filhos já adultos devem cuidar dos seus pais na velhice, na enfermidade, né, na carência. Ou seja, o dispositivo 229 traz aí, né, um complexo de direitos e deveres recíprocos, né, a partir ou à luz dessa vulnerabilidade geracional, seja em virtude de pessoas em desenvolvimento, né, porque ainda estão em desenvolvimento, em formação, ou seja, porque já estão numa fase mais avançada da vida, que é preciso a gente mencionar, ou seja, ele pode ser a base, o artigo 229, para uma série de questões, como até mesmo o fundamento e substrato axiológico do abandono afetivo, o fundamento abstrato axiológico da própria alienação familiar de pessoas idosas, né? Então, veja que são dois dispositivos que a gente não deve ficar atado somente ao aspecto redacional dele, mas permitir uma leitura integrada e conjugada com outros princípios constitucionais que vão revelar a riqueza desses dois dispositivos. E dentro do nosso ordenamento também a forma que nós temos hoje de tentar aí fundamentar uma série de questões e instrumentos que a gente ainda não tem, né, previsto textualmente. Então, de fato, me parece que são dispositivos importantes a partir dessa releitura que se faz, tá? E aí eu vou pontuar mesmo aí, né, essas duas questões que eu, né, queria tratar com vocês, até mesmo em respeito ao tempo, né? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é sobre a possibilidade de uma aplicação
né, por extensão da Lei da Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, lei hoje tão combatida, né, que está aí no cerne, no epicentro de uma série de discussões, e uma discussão até mesmo muito sensível, né, que é relacionada até mesmo a questões relacionadas ao gênero, né, mas que, sem sombra de dúvida, se faz de todo importante a sua manutenção, ainda que com pontuais reformas em prol da tutela de crianças e adolescentes, e de um ambiente mais sadio, né, inclusive para os pais, né? Eu costumo falar que a alienação parental protege criança e adolescente, mas também protege os pais, né? Porque, no fundo, a gente está aqui tentando fazer com que a cultura, né, da não beligerância, a cultura da não litigiosidade entre pais separados, né? Sobretudo separados ou divorciados, mas também a gente sabe que a alienação parental tem outras esferas, né? Mas vou ficar aqui nos exemplos, sobretudo, de ruptura do vínculo conjugal ou de companheirismo, porque isso faz mal para os filhos, mas isso também faz mal para os envolvidos, adultos envolvidos, né? Então, é uma lei de importância ímpar, na verdade, que visa a harmonia nas relações familiares, né? Visa uma própria política de pacificação das relações familiares, né? Tentando aí superar o que nós que militamos na área sabemos, tanto, né, vinculados à mediação, à conciliação, a práticas colaborativas, enfim, qualquer instrumento que seja possível para que a gente não tenha aí, né, o desfacelamento da família, né, porque o que acontece normalmente nesses casos é uma ruína familiar, um desfacelamento dos vínculos familiares, que devem ser de todo evitado, pelo menos na nossa ótica jurídica, promover uma cultura, vou chamar aqui mesmo de cultura de paz, tá? Me apropriando de um termo que é utilizado mais para questões de violência urbana, mas para uma cultura de paz dentro da lógica do direito das famílias. É óbvio que nós sabemos que não consta expressamente o termo alienação dentro do Estatuto do Idoso, né? E a própria lei da alienação parental é especificamente voltada para a proteção de crianças e adolescentes. Mas, se do ponto de vista teleológico a gente investigar quais são os valores que a lei da alienação parental protege, a gente consegue identificar tanto o direito fundamental à convivência familiar, familiar comunitária, e também o direito à integridade psicofísica. Ora, são direitos fundamentais também das pessoas idosas, são direitos fundamentais também das pessoas com deficiência. Logo, há fundamento jurídico, há razão sim para a extensão dessa lei, no que couber, obviamente, apesar de não dar tempo aqui da gente tratar especificamente, é óbvio que o próprio artigo 6º, talvez, que chama mais atenção, porque trata das sanções ao genitor alienador, ele vai ter que ser aplicado de maneira condizente com a lógica de proteção e com as especificidades das pessoas idosas, né? E conjugada aí com algumas medidas previstas até mesmo no Estatuto do Idoso, né? À luz, sobretudo, do artigo 43, que trata dos idosos em situação de risco. Então, a aplicação da lei, logicamente, tem que ser feita de maneira integrada com os outros estatutos normativos e protetivos. Tem que haver aqui um forte diálogo entre essas fontes, né? Eu não vou aplicar a lei da alienação parental sem, obviamente, fazer todos os ajustes necessários numa leitura tanto do ponto de vista constitucional como também alinhado com o Estatuto da Pessoa Idosa, nesse caso, né? Mas, ainda que não haja uma menção expressa, né? Ainda que não haja um dispositivo específico na lei da alienação parental que me permita aplicar também o conjunto desses dispositivos para outros sujeitos vulneráveis, como a pessoa idosa, a prática, né, da alienação parental, ela pode sim ser enquadrada nas situações de risco que são elencadas no artigo 43, bem como a própria interpretação da violência contra o idoso presente no parágrafo 1º do artigo 19, que fala que a violência, como a doutora Moniz também já mencionou, pode ser qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico, inclusive psicológico, né, psíquico, né, demonstra que os atos de violência não se restringem às hipóteses de maus tratos ou de abandono, mas também a partir dessa prática, às vezes silenciosa e às vezes deliberada, em que filhos, em que irmãos, em que cônjuge, ou que em alguns casos até os cuidadores, né, as pessoas responsáveis pelo cuidado com aquela pessoa idosa, acabam criando aí artifícios ou induzindo aquela pessoa idosa a não mais encontrar com os outros filhos, a não mais ter convivência com os outros parentes, né? O que gera exclusão, que gera isolamento, que gera solidão.
Acho que a pandemia da Covid-19 também revelou isso. Ou seja, foi uma pandemia que, por atingir inicialmente, sobretudo as pessoas idosas, no qual as taxas de letalidade eram maiores, provocou a solidão aí de boa parte das pessoas idosas, né? Isso foi uma preocupação muito intensa no ano passado. Até quando eu publiquei um artigo sobre o tema, bem no início da pandemia, sobre proteção da pessoa idosa durante a pandemia da Covid-19, nas minhas pesquisas eu descobri que durante a epidemia da gripe espanhola no início do século passado aqui, né, e as histórias se repetem, ela ficou conhecida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, como gripe limpa-velhos. Porque parte da população carioca, na verdade, achava que por atingir e por ter uma taxa de letalidade maior somente dos grupos idosos, naquela, né, a gente está falando de, né, praticamente 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, era uma gripe de menor importância, porque somente faria uma limpeza etária, vamos assim dizer, né, no grupo populacional. Em certa medida, a gente viu com outros discursos, talvez discursos mais refinados, mas vimos com outros discursos o mesmo acontecer no ano passado, né? Na medida em que houve um descaso, na medida em que não houve uma atuação mais enérgica por parte do poder público de proteção a esse grupo, né? As cenas italianas que depois aconteceram aqui no Brasil, né, sobretudo na Itália, de pessoas idosas que se despediam dos seus parentes por meio de telas de celular, né, em que os médicos, na verdade, mostravam por meio de celular ou de tablet, marcaram um pouco o início da pandemia, né, e até mesmo as mortes em massa em instituições de acolhimento, né, em outros locais em que pessoas idosas estavam também asiladas lá na Europa, também marcaram muito a imagem que a pandemia trouxe para a gente aqui no Brasil. Mas veja como a solidão é algo difícil, né? Aqui no Rio de Janeiro, para proteger as pessoas idosas, o município do Rio de Janeiro estabeleceu um programa de hotéis, em que a pessoa idosa deveria ficar isolada em quartos, né, principalmente pessoas idosas carentes, né, hipossuficientes, mas a adesão foi baixíssima no Rio de Janeiro, porque nenhuma pessoa idosa queria ficar completamente sozinha, né? Elas teriam somente acesso a um enfermeiro ou ao médico ao longo do dia, e os hotéis, né, como aqui ficou conhecido, tiveram uma adesão baixíssima. É necessário pensar, portanto, que talvez, quando a gente trata de pessoa idosa, a solidão é um dos atos que a gente mais deve combater, porque abandono, solidão, de fato, marca profundamente essa fase da vida, né? O fundamento, portanto, dessa alienação familiar, para mim, além do direito fundamental à convivência familiar e integridade psicofísica, portanto, também se encontra no artigo 229, né? Ou seja, na medida que eu tenho deveres recíprocos aí, quando a gente, né, diz que os filhos também devem, né, auxiliar, né, amparar os pais na velhice, na enfermidade, na carência, esse dever de amparo é um dever de cuidado. Esse dever de cuidado não é somente relativo a questões materiais, mas é sobretudo também na permanência, no fortalecimento e na preservação dos vínculos da pessoa idosa com as pessoas que ele sempre conviveu, né? Me parece, de fato, um destino bastante trágico você, de uma hora para outra, não poder mais conviver com seus amigos, que você construiu os laços de afetividade ao longo da vida, com os outros parentes, que você também construiu laços de afetividade ao longo da vida. Então, há fundamentos, sem sombra de dúvida, amplamente, né, já indicados na nossa legislação, ainda que não sejam expressos, ainda que não sejam literais. Há também que se mencionar, a partir dessa ótica, que é necessário, e eu sempre costumo falar isso, né, porque eu acho que é muito importante antes de qualquer consideração a respeito desse tema, mas aqui, mais uma vez, eu acho que é importante mencionar. A responsabilidade civil, sem sombra de dúvida, ela não é um remédio adequado na maior parte dos casos. O Stefano Rodotà, autor italiano, já falecido, ele tinha uma frase muito boa que ele falava que a responsabilidade civil é a campainha de alerta para o direito, numa entrevista que ele concedeu à revista trimestral de Direito Civil, a afinada revista trimestral de Direito Civil. Ou seja, quando a gente não tem instrumentos efetivos, adequados para tratar determinadas questões, a responsabilidade civil acaba sendo o único remédio possível.
Então, o abandono afetivo, ou chamado aí abandono inverso, né? Abandono parental inverso, seria um mecanismo, ainda que não dos mais adequados, porque, vejam, a responsabilidade civil, ela tem a questão da monetarização das relações familiares, ela traz para a gente questões que não vai reaproximar ou não vai refazer aquele vínculo. A reparação não pecuniária do dano moral ainda está engatinhando no Brasil, que também seria uma via. Mas, apesar de todos esses aspectos que parecem negativos, seria mais uma forma de reforçar essa cultura de que as pessoas idosas precisam ser amparadas durante a fase da velhice. Ou seja, né, é importante mencionar que, embora talvez não seja um instrumento ou remédio mais eficaz, mais adequado, diante de um ordenamento que nós não temos ainda instrumentos de enfrentamento, de combate mais adequados e mais eficazes, caberia sim falar na possibilidade de indenização por abandono afetivo, portanto, inverso, né? Como vem se chamando aí ao longo dos últimos anos. E dentro dessa lógica, né, eu vou só te mencionar, ainda que brevemente, questões relativas ao consentimento na área da saúde, né? Especificamente porque, quando a gente está tratando dessa questão, e aí, mais uma vez, me lembro das lições do professor Stefano Rodotà. Ele falava que consentir equivale a ser. É uma frase famosa, inclusive, do Stefano Rodotà. Porque quando a gente consente, quando a gente tem as rédeas da nossa vida, quando a gente, de fato, toma as decisões sobre o nosso destino, quando a gente constrói nossa biografia, isso quer dizer que a gente tem uma vida digna, né? A Beatriz Morré sempre falava, né? Eu sou digno porque eu sou livre. Né? Então, dignidade e liberdade são componentes muito vinculados. Né? Os valores heterônomos devem ser sempre pontuais, né? Devem ser sempre exceção dentro do nosso ordenamento. E é necessário sempre afirmar, principalmente à luz de um artigo tenebroso que a gente ainda tem no Estatuto do Idoso, que é o artigo 17. O artigo 17 ele é muito problemático hoje no Brasil, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, internalizado em nosso ordenamento como um status de emenda condicional. O artigo 17 do Estatuto do Idoso também é problemático diante da promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, né? Mas a gente não tem no Estatuto do Idoso, que, na minha opinião, seria importante, e na linha do que já se tem na Convenção Interamericana de Proteção às Pessoas Idosas, um dispositivo que, de maneira expressa, reconheça o direito irrenunciável, o direito inalienável da pessoa idosa manifestar seu consentimento livre e informado no âmbito da saúde. É muito comum essa forma de vulneração dos direitos humanos da pessoa idosa, e essa vulneração não é uma simples vulneração, é uma forma de violência simbólica. É uma violência psicológica. A doutora Moniz até já adiantou, e é um exemplo que eu daria agora. É muito comum profissionais da saúde, quando um idoso está acompanhado dos seus filhos ou de outros cuidadores, perguntar para o cuidador, para o filho, informar o tratamento para o filho, para o cuidador, e não para a pessoa idosa. Mesmo nos casos que a pessoa idosa tem plena condição de compreender, de entender aquela situação e de, inclusive, manifestar seu consentimento. Nós não estamos tratando aqui de hipóteses de idosos curatelados, submetidos à curatela. Nós estamos falando aqui de hipóteses de pessoas inconscientes, ou seja, sem condições de exprimir sua vontade, nos termos do artigo 4º, terceiro inciso do Código Civil. Estou tratando única e exclusivamente da desconsideração da autonomia da pessoa idosa pelo simples fato de ser idoso, pelo simples fato de estar nessa fase da vida. Esse direito, portanto, a manifestar o consentimento livre e informado no âmbito da saúde, ele deve ser feito de maneira sempre prévia, voluntária, livre e expressa por parte, né, das pessoas idosas, inclusive não somente de manifestar o consentimento, mas de modificar ou revogar o consentimento a qualquer tempo, em relação a qualquer decisão sobre tratamento, intervenção e pesquisa no âmbito da saúde. Né? É importante também que se afirme o direito ao consentimento livre e informado das pessoas idosas para impedir abusos e fortalecer a capacidade do idoso, que é uma capacidade tão combalida, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social mesmo, né? Eu sempre gosto de relembrar isso, em que o idoso pode compreender plenamente sobre todas as opções de tratamento existentes, seus riscos, seus benefícios, seus efeitos colaterais. Então, o Brasil, na minha opinião, quando a gente está falando mais aqui psicológica, seria necessário afirmar de forma mais contundente, né, e de maneira também a assegurar uma informação adequada à pessoa idosa
né, que deve ser proporcionada, portanto, de maneira clara, oportuna, disponível de forma não discriminatória. E aí ele, né, vincula essa questão do ageísmo, lembrando que discriminação também é uma forma de violência. A própria cartilha do direito emitida ano passado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deixa isso bastante claro, né? A gente está falando de uma... Estou dizendo que eu não precisaria de uma cartilha para dizer isso, mas, inclusive, a cartilha ajuda na promoção, né, e na difusão desse entendimento, né? E tem que ser também uma informação dentro desse consentimento livre informado, que não é um mero termo para ser assinado, tá, gente? Consentimento livre informado é um processo comunicacional, é um processo dialógico, que tem que ser democrático, não pode ser sequer hierarquizado, como em regra acontece a partir de uma lógica, de uma postura paternalista que a gente ainda tem, um paternalismo médico que se aprofunda diante de pessoas idosas. É sempre importante mencionar. Então, se nós já somos vítimas de um paternalismo médico ainda existente, quiçá as pessoas idosas, quiçá as pessoas vulneráveis. Essa acessibilidade, portanto, dessa informação, ela tem que ser feita de maneira que o idoso compreenda a partir da sua identidade cultural, do seu nível educativo, das necessidades de comunicação do idoso, evitando também, e aí, de fato, me parece importante, evitando também que se aprofunde vulnerabilidades tecnológicas. É muito comum hoje você chegar em determinados, né, consultórios, hospitais, e te dar um tablet para você assinar e marcar, o que vai aprofundar, logicamente, a depender da pessoa idosa, se não tiver familiaridade, né, com alguns aparelhos tecnológicos, né, e isso a gente verifica muito, por exemplo, quando a gente está, né, relacionado aí à vulnerabilidade patrimonial ou financeira da pessoa idosa, no qual a gente verifica em que transações bancárias, né, o idoso é facilmente tem sua vontade facilmente captada, ele normalmente é vítima de influências indevidas, de abusos indevidos, porque existem dificuldades, às vezes, de utilizar o caixa eletrônico, né, para dizer o exemplo aqui mais né, vamos dizer, cotidiano possível. Então, por causa disso, na minha opinião, para além da gente efetivar e reforçar o dever de cuidado em relação à pessoa idosa dentro das relações familiares, né, seja por meio do mecanismo da alienação, seja por meio do mecanismo da responsabilidade civil, é necessário também para que a gente combata as mais diferentes violências também dentro do núcleo familiar. E, por outro lado, na lógica também do direito privado, é necessário reforçar o direito irrenunciável da pessoa idosa de manifestar o seu consentimento livre e esclarecido, de forma a combater o silenciamento, a opressão, a invisibilidade das pessoas idosas no âmbito dos serviços de saúde, né? Sejam serviços públicos ou privados. Termino com duas frases, já encerrando a minha fala, desculpa passar aí um pouquinho do tempo, mas termino com duas frases que eu sempre acho que são bem simbólicas quando eu sempre vou falar, né, com idoso. Normalmente eu seleciono algumas, mas acho que na fala de hoje essas são importantes. Tem um autor, né, chamado Bruno Lima Penido, em que um dos seus poemas ele fala que ele reconstrói os termos das palavras, e uma das reconstruções é com o termo envelhecer. A gente não pode simplesmente banalizar e entender que na fase idosa não se há vulnerabilidade. Se há vulnerabilidade, é necessário, portanto, ter um olhar integrado, ter uma atenção integral a essas vulnerabilidades, de maneira a fornecer qualidade de vida. Mas, de alguma maneira, também é um período em que é possível você, hoje, ter qualidade de vida e reconstruir sua biografia. Você exercer uma nova profissão, ter uma nova atividade, ter novos vínculos afetivos, namorar, casar, ter união estável, né? Ou seja, não é um período terminal, pelo contrário, pode ser um período de reconstrução. Logo dentro dessa linha, me parece que na fala do Bruno Lima Penido se deixa muito marcado quando ele diz que envelhecer não seja ficar velho, mas velejar. Né? Então, que as pessoas idosas possam velejar aí, reconstruir, ter novas, né, novas rotas nessa fase. E o João Anzanello Carrascosa, que tem um livro lindo, na verdade é uma trilogia, né? Trilogia da Saudade, que são 3 livros importantes, mas ele também tem uma frase que demonstra bem a necessidade da gente combater violência, não somente de maus tratos, violência física, mas também uma violência que é o abandono, que é a solidão. Ele, né, em determinado trecho, ele diz que, mas ele era um velho e para os velhos tudo era devagar. A ferida tardava a curar. Ou seja, a ferida, os danos causados às pessoas idosas em virtude do abandono afetivo, em virtude da alienação familiar,
são feridas que talvez nunca possam ser cicatrizadas. Então, é importante a gente ter isso em mente e, de fato, enquanto operadores do direito, enquanto intérpretes da norma, que a gente possa ter instrumentos eficazes para o combate a essas formas veladas, silenciosas, mas igualmente graves de violência. Mais uma vez, eu agradeço a todos a atenção, e especialmente o convite da Patrícia, e peço desculpas por ter passado um pouco do tempo. Parabéns, doutor Vitor! Como não poderia deixar de ser diferente? Maravilhosa exposição, fantástica, muito conteúdo. Em 40 minutinhos aqui, você conseguiu trazer para a gente um mundo de informação, realmente, né? Trazer assuntos diferentes, inclusive, nessa perspectiva. Antes de fazer a minha pergunta, enfim, essa questão toda, queria só também falar o que, da minha ótica, acabou trazendo aqui um link entre a palestra de vocês dois, da doutora Moniz e do doutor Vitor, que acabou sendo, muitas vezes, essa naturalização, muitas vezes, né, dessas violências, principalmente as violências que a gente não reconhece como crime, porque a gente sabe que formas de violência são exemplificativas, mas crimes, a gente depende ali, né, da tipificação legal, aquela questão toda, e, por exemplo, a violência psicológica, que a doutora Moniz acabou trazendo, que é o número 1 de violências, né, muitas vezes, e também essa perspectiva que o doutor Vitor trouxe aí, infantilização, alienação parental, essa questão do consentimento livre e informado, tudo isso parece que está no âmbito não criminal de violência que acaba sendo banalizado, porque, entre aspas, não é crime mesmo, então qual o problema? Né? As pessoas devem pensar muitas vezes assim. Mas antes de fazer minhas perguntas, etc., quero passar a palavra aqui para o doutor Jones, porque com certeza ele tem algo a nos dizer também sobre esse tema tão importante, e aí a gente começa o nosso debate. Doutor Jones, vou passar a palavra para o senhor. O senhor nem me autorizou, mas já estou passando. Bom, eu quero anotar que foi muito bom para mim estar presente hoje, ouvir Moniz e Vitor. É sempre um acréscimo importante para que esse tema da velhice, como proteção social, ele ganhe um alcance muito grande. Eu vou fazer, dentro da brevidade do tempo, fazer duas considerações, primeiro para a Moniz e depois para Vitor. Moniz é juíza, eu também sou juiz, e tenho 46 anos de magistratura. Então, esse IAME permanece muito, muito forte, né? Porque, como você disse, eu me considero o juiz que começou ontem. Estou com 20 anos no tribunal, mais com 46 anos de carreira, né? Entrei em 75 na magistratura, e eu vejo a magistratura de família como um grande instrumento proativo para garantir esses direitos sociais, notadamente das pessoas idosas. E eu queria realçar, Moniz, em relação à sua fala, um aspecto muito interessante. Você colocou o idoso, embora curvado, você colocou o idoso de pé, naqueles desenhos. E você sabe que ficar de pé tem um viés etimológico, porque resistir é ficar de pé. E quando você coloca o idoso de pé, você trouxe uma simbologia muito, muito interessante. Por quê? Porque para que nós possamos resistir, nós precisamos ficar de pé. Né? E a outra consideração que eu faria foi quando você falou sobre a invisibilidade. Sobre essas violências invisíveis. E aí nós entraremos naquilo que a Patrícia falou. Foi muito importante, Patrícia, esse evento, para mostrar a relação multifacetada, ou multifacetária, do idoso com os problemas sociais dentro da sua sociedade, onde vive. Porque muitas das violências, de fato, não são violências criminógenas, mas são transgressões sociais que, à falta de uma criminalização, elas resultam não visíveis. E aí eu entraria, só para comentar o que Moniz falou, da não visibilidade de muitas violências, eu diria que uma das violências não visíveis é a falta de acesso aos benefícios sociais que o idoso pode ter. E não é a falta de políticas públicas. Muitas vezes
a própria omissão do Estado em fazer efetivar essas políticas públicas. E aqui eu vou dar uma informação muito interessante. A gratuidade de transporte para o idoso é um benefício constitucional para aqueles que estão com mais de 65 anos. Mas os que têm abaixo de 65 e acima de 60, pelo Estatuto do Idoso, é permitido que a lei local ela possa garantir ou assegurar essa gratuidade. O que sucede? O artigo 39, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso já foi reconhecido pelo Supremo como uma norma constitucional, né? Na ADIM que o ministro Carlos Aires de Brito, a ADIM 3768, foi julgada, ele reconheceu que esse artigo é constitucional. Agora, o que está acontecendo no país todo? É preciso fazer um registro, Patrícia, daquilo que... Quantos municípios brasileiros, dentro dos 5.500 municípios, existem leis locais garantindo essa gratuidade para o idoso menor de 65 anos. Nós temos em Recife uma lei municipal assegurando essa gratuidade para os idosos a partir de 60 anos. E o que sucede é que a associação, o sindicato das empresas transportadoras de ônibus, de transporte urbano, ingressou com a ADIM. Eu pedi vista do processo, porque o relator foi favorável a admitir a inconstitucionalidade da lei. Eu pedi vista do processo para me debruçar muito e verticalizar esse tema. Mas fiquei curioso em saber quantos municípios do Brasil existem leis locais, à luz do artigo 39, parágrafo 3º, que permitem ou que garantam essa gratuidade no transporte público. O Vitor foi muito, eu diria, não foi exauriente, porque nunca conseguiríamos exaurir esse tema. Mas eu gostei quando ele colocou algumas questões, inclusive a questão da violência patrimonial, e eu poderia dizer que hoje há um fenômeno novo que está sendo levado ao STJ, que diz respeito aos créditos consignados. A matéria está sendo apertada. O ministro Marco Aurélio Buzzi já chamou assim para discutir determinados aspectos da hipossuficiência daquela pessoa, não por ser apenas analfabeta, mas por ser idosa também, e necessariamente não sendo idosa não seria necessariamente analfabeta, mas essa vulnerabilidade do idoso no acesso ao crédito consignado, porque pode haver um assédio muito forte, e não só da mídia, um assédio aqui em Pernambuco nós chamamos de pastinhas, são corretores usando as pastas, procurando assediar um cliente idoso para que ele possa fazer o crédito consignado junto aos bancos ou aos correspondentes bancários. Essa matéria está no STJ. É um tema também, Patrícia, que eu acho muito importante, que nós passamos a discutir depois, numa linha de princípio macro, que discuta essa questão. Mas o que mais me impressionou também, Vitor, foi a sua colocação sobre a questão da alienação parental. E não é somente a alienação parental pelo abandono afetivo inverso. É o que tem acontecido muitas vezes, é a falta de garantia ao direito de visita dos avós por parte do ex-cônjuge, que não permite que os genitores do ex-parceiro possam também ter acesso ao direito de visita. Esse é um problema que eu acredito que mereça também uma certa reflexão, porque a vedação ao direito de visita dos avós também poderia significar não apenas uma alienação parental, mas uma violência psicológica ao idoso. De sorte que eu fiquei muito gratificado, Patrícia, em poder aqui participar. Dizer que tenho acompanhado o trabalho de vocês, me coloco à disposição e quero, antes de tudo, parabenizar o IBDFAN do Espírito Santo e o IBDFAN do Distrito Federal por esse evento. O tema é muito rico e vocês foram muito felizes em convidar Monize Marques e Vitor Almeida por eles estarem aqui dando uma contribuição de extrema relevância
a esse tema. É um tema que provoca uma série de outros webinários, né, Patrícia? E fico feliz de estar aqui participando. Parabéns. Obrigada pelas colocações, doutor Jones. Nossa, o senhor complementou esse evento com chave de ouro, trazendo aqui algumas nuances que realmente, assim, o senhor pincelou de forma linda, realmente, com essa situação dessa violência, dessa violação do dia de visita dos avós, que pode acarretar uma dupla violação aí, tanto à criança quanto ao idoso, muito interessante. A questão do crédito consignado, nossa, isso merece um dia específico só para tratar sobre violência patrimonial, sem dúvidas, e também a questão da idade burocrática, né, doutor Jones? Porque a gente sabe dessas outras idades, para adquirir aposentadoria, agora não sei quantos anos, para transporte, 65, Então, essas outras idades burocráticas também acabam entrando em jogo nesse cenário que a gente fala de envelhecer, falar do direito da pessoa idosa, enfim. Eu quero fazer uma pergunta aqui, já dando a palavra aqui para a doutora Moniz e para o doutor Vitor, que a pergunta, na verdade, ela não vai ser muito diferenciada, ela vai acabar vindo ali do ponto que eu acabei trazendo já, enfim, daquela questão dessas violências veladas, naturalizadas, muitas vezes, mas vai acabar trazendo aí um viés que vocês podem responder de forma à vontade, um e outro. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão. Bem, quando a gente está falando, quando vocês mencionaram sobre essa questão da violência psicológica, né, como essa questão que a gente está falando, não é crime. Então, as pessoas acham muitas vezes que, não tem problema. A doutora Moniz acabou mencionando, né, que esses desrespeitos com uma relação parental que acabam, sim, viabilizando, por exemplo, uma violência psicológica. A questão da discriminação, que o doutor Vitor acabou mencionando, da infantilização, todo esse cenário, né, acaba levando para a gente num ponto, que é o ponto da minha pergunta até. E mais, antes de fazer minha pergunta, eu lembrei que o doutor Vitor mencionou do Plano de Madrid. E o Plano de Madrid, ele acaba trazendo também um tópico, assim, que para mim eu acho um tópico extremamente interessante, que ele traz um tópico sobre idoso e AIDS. E a gente percebe como que essas questões, como, por exemplo, a questão da sexualidade da pessoa idosa e, por exemplo, de não ter um tratamento específico regulamentando essa questão da AIDS aqui no Brasil, enfim, embora a gente saiba que os números de pessoas idosas com AIDS também têm aumentado aí ao longo do tempo, mas até que ponto, no final das contas, essa ausência de previsão legislativa, essas opções por não regulamentar questões tabus, né, que são aí veladas, que ninguém gosta de falar sobre isso, porque, enfim, né, acaba, né, atingindo aí bancadas religiosas, etc. Mas até que ponto essa não regulamentação, esse não tratamento por políticas públicas dessas questões veladas acabam, por muitas vezes, perpetuar questões de estereótipos, estigmas, questões negativas, enfim. Aí que queria ouvir a opinião, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente ter um debate aqui, que eu acho que esse tema é um tema, precisamos falar, mas é um tema tabu, muito, né? Posso começar, doutor Vitor? Eu quero agradecer as palavras do doutor Jones. Minha família é de Catende, doutor Jones. O poeta Celso Ferreira, né? Meu pai nasceu em Catende. Meu pai nasceu em Catende, veio para Brasília, eu nasci em Brasília, mas eu gosto de cuscuz. Então, assim, continuo mantendo os hábitos da terrinha. Patrícia, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que o doutor Jones vai poder complementar com uma visão acadêmica até bem relevante. Mas o que a gente tem visto na prática? Quando a gente se depara com famílias, em tese, né, desestruturadas, mas que são estruturadas nas suas desestruturas, a comunicação, na maior parte das vezes, é o grande vetor da violência. Então, nós não temos um incentivo de práticas comunicativas adequadas. E, às vezes, esse desrespeito, ele começa com esse falar, com esse verbo, que é um verbo distorcido. Então, a gente fala assim, não, você não sabe de nada não, pai, deixa que eu resolvo isso aqui. E aí vai colocando a pessoa em escanteio. De repente, essa pessoa, ela assimila essa sua incapacidade, ela assimila essa sua falta de autonomia. Não existe um crime ali que é um crime evidente, que poderia permitir uma repressão penal na sua perspectiva mais tradicional, de
oferecimento de denúncia, mas existe um contexto fragilizado, em que a comunicação é violenta, em que as partes não, em que as pessoas envolvidas não conseguem se ouvir, e aí justamente por isso, a partir de 2014, a Central Judicial do Idoso começou a identificar os casos em que era necessária uma intervenção judicial por meio de mediação. Então, nós oferecemos a mediação como um espaço livre, né, para que as partes possam verdadeiramente expor as suas compreensões sobre o envelhecimento, sobre o preconceito relativo à infantilização. A gente escuta muito daquele idoso que acorda de manhã, já está com a lancheirinha pronta, a mochilinha pronta. Um dia ele vai para a casa do filho da Maria, no outro dia ele tem que ir para a casa do Joaquim, no terceiro dia ele quer ir para a casa do José, e aí quando ele é ouvido, ele fala, eu não quero ir para a casa de ninguém, eu quero ficar na minha casa. Então, assim, só em um espaço em que o idoso tem a capacidade de falar é que a gente vai conseguir identificar essas situações de desestrutura que, na verdade, são portas para a violência. O doutor Vitor falou muito bem essa questão da autonomia e de como, às vezes, a gente fala de proteção, mas, na verdade, diminui a possibilidade do idoso expor suas preferências, suas vontades. É muito comum aqui a gente perceber que quando a idosa fica viúva, ela tem a sua casa invadida, entre aspas, por filhos que desejam promover o cuidado. Então, mamãe, agora eu vou mudar para cá com a minha família, para que eu possa cuidar da senhora, para a senhora não ficar sozinha. E aí, como a minha família é grande, a senhora pode ficar naquele quarto menor, eu vou ocupar esse quarto maior aqui da senhora. E aí, daqui a pouco, para que a senhora tenha um pouco mais de autonomia, eu vou construir um quartinho lá fora, para a senhora poder entrar no seu corredor privativo, para a senhora poder ter acesso ao seu quarto quando a senhora quiser. E aí, no fim, a gente vai percebendo que ela sai de protagonista do seu lar para ser uma hóspede na sua própria casa. Então, nesses casos, realmente é muito difícil para o Estado fazer uma intervenção, mas é necessário que a gente desmistifique essas conversas. Ela não vai ser uma mãe ruim se ela falar, olha, no meu quarto não, eu quero continuar ocupando aqui o meu quarto. Se você quiser vir, tudo bem, mas será que você pode se satisfazer com um espaço menor para você? Então, assim, isso é uma construção que vai passar por uma série de debates, vai passar pelo debate da emancipação da mulher, da sua colocação no mercado de trabalho, do fato dela sair daquele papel de cuidadora oficial da família, vai passar pelo debate das novas formações, dos novos arranjos familiares, em que a gente não tem mais a família naquelas duas colunas do casal monogâmico com muitos filhos. Então, agora a gente está falando de famílias que são formadas após diversos relacionamentos, e às vezes o filho que vai se responsabilizar pelo cuidado do seu padrasto é o filho do primeiro casamento da esposa, que não tem um vínculo biológico, mas que tem um vínculo afetivo com aquele atual companheiro da sua esposa. Então, são novos arranjos de cuidado, são novos arranjos familiares, e isso tudo precisa ser conversado. Nós não temos ainda uma perspectiva de empoderamento, de autorresponsabilização. Infelizmente, a gente ainda convive numa sociedade extremamente beligerante e, como o doutor Vitor disse, de certa forma paternalista. Ixi, deixa eu dar um banho nele. Ai, desculpa. É muito mais prático você atribuir a um terceiro a capacidade de julgar algumas coisas, porque se der certo, foi culpa do juiz que não olhou, se der errado, foi culpa do juiz que não olhou. Então, assim, por que a gente não pode promover um espaço de acesso à justiça, que cada um vai ter a oportunidade de se manifestar e de assumir as responsabilidades daquilo que traz para a mesa, né? Então, dentro desse contexto de práticas veladas, mais violentas, mas que não são criminalizadas, a gente entendeu que a mediação foi extremamente frutífera, resolveu, assim, grande parte dos problemas que eram conduzidos à central.
Na parte das curatelas, doutor Vitor, ainda nesse enfoque, nós costumamos incentivar a adoção do termo de decisão apoiada. Então, assim, dizer que uma pessoa está interditada, a doutora Aline Albuquerque, ela é procuradora federal, ela fala muito bem disso, ela fala, interdição é para restaurante, gente. Não dá para você sair interditando as pessoas. Então, assim, de fato, às vezes a gente tem algum comprometimento e a gente precisa tomar uma decisão apoiada. Quando? Em qualquer fase da nossa vida. Eu tenho a necessidade de tomar decisões a respeito de investimento, por exemplo, eu preciso de um apoio para tomar decisões a respeito de investimento. Às vezes, na área da saúde, como o doutor Vitor disse, eu não sei qual que é o tratamento mais adequado para o meu problema de saúde. Quando? Hoje. Ou para minha filha, não é uma questão de idade, é uma questão de competências. Então, assim, eu posso, sim, tomar uma decisão apoiada em pessoas que têm uma melhor habilidade com determinado tema. Então, nós estamos aqui na Central incentivando mais as práticas de decisão apoiada e menos as interdições, e menos as curatelas. E ainda quando as curatelas sejam necessárias, que elas sejam escolhidas pelos próprios filhos, para que o pai ou a mãe, eventualmente interditado, não seja utilizado como essa moeda, né, essa barganha. Eu que estou com ele, eu que cuido dele, eu não deixo você ver, e aí a gente vai partindo para o que o doutor Jones mencionou, né, essa questão assim de impedir mesmo essa convivência, o impedir o idoso de ter acesso ao neto, de se relacionar. Porque aí o curador tem a capacidade de, além de tornar invisível, tornar mudo. Porque o que o papai fala já não tem mais cabimento, ele já não tem mais condição de falar por si, até o médico diz que ele não tem mais condição de falar por si, então o que ele manifesta como preferência ou vontade não é mais relevante para nós. Então, assim, é uma construção, na verdade é uma desconstrução de uma cultura viciada mesmo, em que a pessoa idosa não tinha voz, não tinha espaço, para uma nova leitura do que é o envelhecimento. O Baltes fala, né, que não existe, sim, um modelo realmente de declínio da capacidade cognitiva da pessoa idosa, mas ao longo da vida, ele traz isso assim de uma forma muito legal, ele adota a teoria SOC. Nós trabalhamos com seletividade, otimização e compensação para tudo. Então, aquilo que eventualmente vai para o declínio é compensado por outras habilidades. Então, a gente tem uma menor tolerância quando envelhece, mas uma maior capacidade de negociar, né? Então, a gente tem, às vezes, um declínio da nossa capacidade física, mas a gente tem um aumento da nossa memória afetiva. Então, assim é a vida. Cognitivamente falando, o idoso precisa sentar a essa mesa e participar desses processos de negociação, sobretudo quando aquilo que está em mesa diz respeito à sua própria vida, né? E levando em consideração isso, a teoria SOC, né? De seletividade, otimização e compensação. Então, assim, é nisso que nós estamos focando os nossos atendimentos na Central. Sempre colocar o idoso na condição de sujeito de direitos, de protagonista da própria vida, e não como aquele que será cuidado, tutelado, protegido como um objeto da lei, né? A proposta é ouvi-lo e empoderá-lo e permitir que ele tenha condição de se manifestar. Mais ou menos isso. Bom, eu vou tecer só alguns comentários, na verdade, a partir da fala do Dr. Jones e depois a partir da pergunta da Patrícia, mas eu vou tentar ser bem pontual, assim, então acho que eu já ultrapassei um pouco o limite com vocês. A questão do empréstimo consignado, na verdade, Dr. Jones, revela uma faceta ainda mais profunda que recentemente a doutrina de direito de família tem chamado de avosidade, né? A avosidade é uma recompreensão do papel dos avós dentro da estrutura familiar,
que se antes eles tinham somente uma função recreativa, né, de cuidar, brincar com os netos, hoje muitos avós são arrimo de família, né? Sustentam seus filhos, sustentam seus netos. Na verdade, filhos e netos moram nas suas casas. E numa fase da vida em que os custos com medicamentos, com plano de saúde, enfim, com uma série de outras questões aumentam. Então, o empréstimo consignado, não somente eles são captados, porque se quer uma boa regulamentação sobre o tema no campo da publicidade, né? Então, empréstimo para consignado, empréstimo fácil, empréstimo para ontem, mas também porque eles acabam sendo muito mais onerados dentro da dinâmica familiar. E nesse ponto é importante ter uma normatização melhor sobre o empréstimo consignado, porque tem aprofundado muito o superendividamento de pessoas idosas. Mas é um processo feminino. A Monize já falou isso, eu reitero agora, o processo de feminização do superendividamento também é um estudo já amplamente divulgado, né, principalmente por diversos consumeristas do Rio Grande do Sul, né, a professora Cláudia Lima Marques, enfim, já revelam para a gente esse processo de feminização. Então, assim, as mulheres idosas sofrem um processo de superendividamento, normalmente em virtude não somente do aumento das despesas com a própria saúde, mas também em virtude das despesas com a família, né? Então, assim, é um processo que no Brasil a gente precisa repensar também, assim, como essa avosidade aprofunda ainda mais, não somente o superendividamento, mas todas essas questões relacionadas à reconfiguração familiar, né? Um segundo ponto ainda, e aí já mencionando também a questão da visitação avoenga, né? A visitação avoenga, na verdade, como a Patrícia bem disse, ela é bilateral, ou seja, ela provoca aí violações tanto aos avós quanto aos netos, né? Até porque dentro dessa ideia de avosidade, mais uma vez retomando essa ideia, é muito sadio conviver com outras gerações. E isso tem sido vivenciado pelas gerações mais recentes, né? E utilizo aqui o termo geração sem ser discriminatório, mas somente por talvez não ter outro termo melhor para utilizar no momento. Então, assim, os avós têm convivido mais tempo com os netos. As pessoas idosas têm agora convivido até com bisnetos, né? Que vamos assim dizer, um impacto, né? Uma repercussão da longevidade. A longevidade tem permitido encontros geracionais ou cruzamentos geracionais que nós não tínhamos até pouco tempo atrás, ou que tínhamos de maneira muito excepcional, muito rarefeita. Isso é importante para os dois lados. É a experiência que as pessoas idosas passam para os netos e bisnetos, mas também é uma série hoje, por exemplo, no campo tecnológico, que os netos e bisnetos vão ensinar para as pessoas idosas, né? Então, questões relacionadas à linguagem, às narrativas, à tecnologia, que é muito importante, né? O próprio STJ, numa pesquisa até mesmo que eu fiz, ele tem, ainda que de maneira tangencial, se debruçado muito sobre a relação entre avós e netos, não somente por causa da visitação avoenga, doutor Jones, mas também agora com a oportunidade de adoção. O STJ tem afastado a vedação do ECA, permitido a adoção pelos avós, em situações ainda que excepcionais, enfim, mas tem admitido. Também em questões previdenciárias, assegurado o direito de netos à pensão em relação aos seus avós, né? Também pensão por avós em relação ao falecimento dos seus netos. Questões relacionadas à doação, inclusive, que a avó fez para bisnetos, já chegou ao STJ, o STJ também já decidiu sobre esse assunto, né? E aí se ofenderia ou não a legítima, ainda que eu não tenha, né, concordado muito com a decisão da STJ, é importante para a gente compreender como essas demandas avoengas, eu vou chamar de demandas avoengas, têm chegado com constância ao STJ e chamam a nossa atenção dentro desse processo de avosidade, que reconfigura, portanto, o papel social dos avós dentro da dinâmica familiar. Especificamente com relação à fala da Patrícia, assim, muita coisa eu não vou retomar, porque acho que foi até um pouco objeto do que eu já mencionei. Mas tem uma questão, Patrícia, que sempre chama atenção quando a gente está no âmbito das vulnerabilidades, principalmente de vulnerabilidades numa linha ou numa ótica de interseccionalidade, que é sexualidade, constituição de família e planejamento familiar. A gente ainda se choca com pessoas idosas constituindo família ou tendo filhos. A gente ainda se choca com a sexualidade até de sexagenários, né? Que sai de septuagenários.
Há um movimento importante hoje, né? Desde movimentos no Instagram, por exemplo, dizendo sobre a liberdade sexual de pessoas idosas, até tem um chamado Cold 50s, né? Que ainda é de pessoas com 50 anos, para você ver que nem é pessoa idosa, a gente já acha diferente, né? Como a sociedade